Fala galera, esse episódio aqui é sobre um lance, vários lances na verdade, que eu queria falar pra vocês sobre o julgamento de Derek Chauvin, que pra quem não se lembra, ou pra quem não sabe, foi o policial que assassinou o George Floyd. Disso com certeza você se lembra, até porque a repercussão disso e a onda de protestos mundo afora e adentro contra o racismo e a brutalidade policial marcaram o ano de 2020. E se você tá curtindo a minissérie sobre a história da polícia, fica tranquilo que eu não esqueci dela, ela não acabou. Ainda tem muitos episódios pela frente, mas é que é sempre bom dar uma intercalada também com outros assuntos. E esse, especialmente, eu acho muito massa e tenho certeza que você vai curtir muito também. O assassinato de George Floyd ocorreu no dia 25 de maio, mas o julgamento está rolando só agora. Começou esse mês, passado aí quase um ano da sua morte. Como se fosse um caso muito complexo, né? Decidir sobre a culpabilidade de alguém que se ajoelha por 9 minutos no pescoço de uma outra pessoa. Precisou aí de um ano para montar esse caso, é muito difícil. Mas então, Derek Chauvin está sendo julgado por um júri, e é sobre isso que eu queria falar. Aqui no Brasil, quando vai ter um julgamento pelo júri, no dia do julgamento comparecem uns 20 jurados. 25 na verdade. A lei diz 25, mas precisa de pelo menos 15, senão o júri é remarcado. Essas 25 pessoas são chamadas para compor o júri e comparecer naquele dia. E aí, ali na hora, a defesa e a acusação vão escolher 7. No Brasil são 7 para a decisão não dar empate. Mas lá nos United States of America são 12, porque dane-se o empate, os 12 precisam chegar em um consenso complexo. Daí voltando, aqui no Brasil, o juiz vai sorteando um por um desses 25 jurados que compareceram e a defesa e a acusação vão dizendo se aceitam ou não esse jurado. Primeiro é a defesa, que diz se aceita ou recusa a pessoa, depois é a acusação, que diz se aceita ou recusa a pessoa, e tanto a defesa quanto a acusação podem recusar 3 pessoas sem qualquer justificativa. Por exemplo, em um caso de feminicídio, onde supondo aí que um marido matou a esposa, é de se esperar que a defesa do marido evite escolher mulheres para compor esse júri. Porque uma mulher pode ter mais probabilidade de condenar o cara, de se colocar no lugar da vítima, de já ter passado por um episódio de violência doméstica, ou ter uma amiga que já passou, enfim. É um clássico, nesse tipo de caso, evitar mulheres no júri. Então olha que loucura, o advogado pode evitar mulheres no júri pensando no melhor resultado para o seu cliente e tá tudo certo, tipo, normal. O objetivo não é escolher jurados e juradas imparciais, foda-se imparcialidade. Você está pensando em escolher pessoas que não condenem, ou no caso da acusação, pessoas que condenem o réu. O objetivo é ganhar. Justiça passou lá longe. Agora, voltando lá para o julgamento de Derek Chauvin. Lá nos Estados Unidos, existem mais recursos para você escolher o júri. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado O Júri. Se não assistiu, assista. É hollywoodiano, é exagerado, várias coisas toscas, mas mostra um pouco dessa seleta indústria de consultoria com psicólogos, hackers, advogados que se especializam só nesse processo de escolha do júri. Isso é real e é uma parada que movimenta muita grana. Apesar aí de várias investigações e pesquisas que eles fazem na paralela, oficialmente eles podem elaborar um questionário para os jurados pré-selecionados para ver se eles aceitam ou não os jurados. E aqui o lance é o seguinte: para o julgamento do Derek Chauvin, a defesa incluiu nesse questionário a pergunta se a pessoa ou alguém próximo dela participou de alguma manifestação ou apoiou algum ato do movimento Black Lives Matter. Você pode mentir? Pode. É aconselhável? Não. Porque hoje em dia é meio fácil, né, pesquisar a sua vida e ver se você postou fotos em uma manifestação, ou se curtiu a foto de alguém que estava numa manifestação, ou se retweetou uma notícia falando algo sobre o Black Lives Matter, ou se curtiu um comentário de alguém falando a favor do Black Lives Matter, ou se até mesmo se inscreveu no canal do Jornal Antijurídico.
Tudo isso é até que bem fácil de descobrir, pode e será usado contra você. E certamente haverá consequências no mínimo desagradáveis se descobrirem que você mentiu nesse questionário de seleção do júri. Mas as coisas ficam mais interessantes com o fato de que pesquisas de opinião lá nos Estados Unidos revelam que 55% dos americanos apoiam o movimento Black Lives Matter. Ou seja, essa pergunta feita pela defesa de Derek Chauvin, ela simplesmente busca excluir do júri mais da metade dos americanos. Tipo, metade de um país é considerada parcial e a outra metade, essa sim, que não apoia o movimento Black Lives Matter, é a imparcial. Dito isso, a gente pode pensar em várias críticas. Primeiro, e obviamente, que esse questionário da defesa busca excluir qualquer jurado que possa ter um conhecimento mínimo sobre racismo, história dos Estados Unidos e o papel da polícia. Mas mais importante que isso, é um questionário que busca, sobretudo, excluir da seleção do júri as pessoas negras. Pessoas negras que, independente de estarem julgando um policial, já são, de uma forma geral, estatisticamente menos propensas a serem chamadas e escolhidas para compor um júri. Os negros já são, de cara, entendidos como pessoas que não representam a comunidade, como alguém que não é qualificado para ser um jurado ou uma jurada e, claro, como alguém que não será imparcial, seja lá o que parcialidade signifique. Esse tipo de questionário, em especial esse tipo de pergunta, como eu falei, servem para excluir pessoas negras. Não aí que necessariamente todas as pessoas negras norte-americanas apoiem o movimento Black Lives Matter, também não. Mas independentemente disso, como eu falei, a exclusão de pessoas negras do júri vai para muito além desse questionário. Vai para o fato de que pessoas negras são desproporcionalmente presas nos Estados Unidos e ao mesmo tempo desproporcionalmente representadas através dos jurados. E aqui mais uma vez, isso não quer dizer que mais pessoas negras no júri iriam necessariamente julgar a favor de réus que são negros, mas sim que em uma sociedade onde jurados brancos julgam mais réus negros do que vice-versa e há proporcionalmente mais presos negros do que presos brancos, isso deveria significar alguma coisa, né? Isso deveria acender aí uma luz vermelha em algum painel. E aqui vai um parênteses. Garantir mais representatividade dos negros no tribunal do júri é como se fosse uma reforma em um aspecto do sistema penal. É como eu falo das reformas na polícia, lembram? Mais policiais negros tornariam a polícia melhor? Mudariam a missão histórica da polícia? Acabariam com o racismo? Antes fosse, né? Tudo isso para dizer que eu não sou um entusiasta, um defensor do tribunal do júri, tá? Não vejo sentido nenhum em 12 pessoas aleatórias de repente julgando um caso envolvendo uma outra pessoa aleatória. Eu também sequer acredito que esse agregado temporário e acidental de 12 pessoas, ou no caso do Brasil 7 pessoas, pode ser considerada a comunidade. E também não acho que 12 pessoas aleatórias sequer se enxerguem como comunidade. Porque senão comunidade é simplesmente qualquer pessoa que a defesa e a acusação escolheram só porque acreditam que essa pessoa vai salvar ou fuder o réu. E digo mais, vou além. Dentro do capitalismo, dentro de sociedades hiperindustrializadas, vivendo em megalópolis com milhões de pessoas, onde você consegue morar anos em um apartamento sem nem saber o nome de um vizinho seu, ou trabalhar anos em um lugar sem sequer almoçar uma vez com um colega de trabalho, enfim. Eu sequer acho que dentro desse modelo exista comunidade no sentido romantizado que se espera que seja uma comunidade. Em suma, comunidade é um lance, é um conceito que virou tipo um clichê criminológico. Uma solução para todos os problemas de justiça criminal. E ao contrário de todos os outros termos aí envolvendo organização social, como Estado, nação, sociedade
o conceito de comunidade parece que nunca pode ser usado desfavoravelmente. Parece que comunidade é sempre algo positivo, é sempre algo legal, é que nem democracia. Só que, assim como democracia, a gente sempre precisa questionar tudo. É democracia para quem? É democracia dentro do capitalismo? É democracia só para escolher um político a cada 4 anos ou é democracia também dentro do trabalho, na igreja, na escola, dentro de casa? Com comunidade é por aí. Que comunidade que existe hoje? Que comunidade que o capitalismo produz? Quem que é considerado comunidade no capitalismo? Todo mundo pertence a alguma comunidade? Toda comunidade quer pertencer a todos? Você escolheu a comunidade que você pertence? Mas também não sou uma pessoa anti-comunidade, tá? Também calma lá. Só tô problematizando mesmo e dizendo que para a justiça penal, o argumento comunidade pode sim ser uma baita de uma armadilha. Então o resumo da ópera é o seguinte: o julgamento tá rolando e no final das contas foram selecionados 3 jurados negros, uma mulher negra e 2 jurados que se identificaram como multirraciais, né? Vieram aí de famílias onde ocorreu miscigenação. Mas é bom tomar um certo cuidado com esse termo norte-americano na hora de pensar na realidade aqui no Brasil. Para entender melhor isso, tem uns stories da Carol Sodré chamado Colorismo. Depois corre lá para assistir, que é sobre esse lance da multirracialidade. Pois bem, você viu aí que é um júri até que bem diversificado. Porém, no entanto, todavia, composto por pessoas aprovadas pela defesa do Derek Chauvin. Pessoas que nos questionários responderam que nunca experienciaram racismo, responderam que nunca tiveram uma interação negativa com a polícia e que expressaram opiniões suficientemente conservadoras sobre raça e polícia a ponto de serem aceitas para compor esse júri. Inclusive, veja só você, olha só que coisa. Um dos jurados que foi entrevistado, conhecido como o jurado número 76, que era um homem negro, ex-soldado, contou na sua entrevista aí de seleção que morava na região onde o George Floyd foi morto. Ele contou também que a polícia na região é conhecida por todos por hostilizar as pessoas. E ele também contou que vivencia o racismo diariamente e que já teve conhecidos seus negros que foram condenados à prisão. Eu nem preciso dizer que ele foi negado pela defesa, que alegou que o jurado número 76 tinha preconceito contra a polícia. Então é o seguinte, para fechar, se você é uma pessoa negra, as suas experiências de vida com o racismo e com a polícia já são mais do que suficientes para te considerar parcial e automaticamente te eliminar da seleção de qualquer júri. Principalmente se envolve o assassinato de outra pessoa negra por um policial branco. Beleza? Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu, falou!